pessoal! Estamos aqui então para dar sequência ao nosso trabalho, lembrando que nós estamos estudando os conteúdos ligados à cinemática. Nós já trabalhamos então com os conceitos básicos de cinemática, com velocidade média, com o MRU, com o MRUV, e na nossa última videoaula nós estávamos trabalhando com vetores. Por que a gente fez o trabalho todo numa sequência? Porque eu preciso de conhecimentos prévios para poder trabalhar com os lançamentos. Nós vamos fazer então agora 2 vídeos a respeito de lançamentos. Esse nosso vídeo de número 1 da playlist é sobre lançamento oblíquo. O nosso vídeo 2 vai ser sobre lançamento horizontal. Por que nós precisamos ver estes dois conteúdos, o conteúdo de lançamento oblíquo e lançamento horizontal? Porque, na verdade, é muito comum no nosso dia a dia nós termos esse tipo de movimento nas situações corriqueiras do nosso dia a dia. Por exemplo, um lançamento oblíquo como este, ele é visto quando? Quando nós temos um jogador de futebol que precisa fazer um passe, né? Ele precisa passar a bola para um colega e ele faz esse passe via ar. Eu posso ter um lançamento deste tipo, um movimento desse tipo, quando eu tenho um saltador, né? Um atleta de salto em distância, ele corre para ganhar velocidade e ele salta, vai aparecer este movimento parabólico em muitas situações, numa tacada de golfe, num arremesso para uma cesta de basquete e assim por diante. Então é muito comum nós termos o lançamento oblíquo, que é aquele onde o objeto descreve uma curva no ar da subida até a sua descida. E por que eu disse que nós precisávamos de alguns conhecimentos prévios para podermos trabalhar com este movimento? Porque ele é um movimento feito em 2 linhas. Eu vou trabalhar com um objeto que sobe e desce, mas ao mesmo tempo em que ele sobe e desce, ele se desloca na horizontal, ele anda para frente, vamos dizer assim. Então ele vai andar em 2 linhas. Eu vou chamar então de linha Y, que seria a nossa vertical, e X, que seria a nossa horizontal. Porém, são 2 linhas que vão analisar o mesmo movimento em 2 ideias diferentes. Quando o objeto se desloca subindo e descendo, na linha do Y, nós temos o que nós chamamos de um MQL, ou o MQL, na verdade, é um caso particular do MRUV. Então, essa velocidade de lançamento do objeto, com a qual ele sai do chão, por exemplo, ela vai ter que ser decomposta. Então, eu vou usar a decomposição vetorial para abrir essa velocidade. Então, eu tenho um ângulo de lançamento e eu vou ter que usar essa velocidade decomposta em 2 linhas, sempre. A linha da vertical é um MQL, onde a aceleração é a gravidade, e na linha horizontal nós vamos trabalhar com um MRU. Lembrando que no MRU, então a velocidade no X, ela terá um valor constante. Então, sempre que nós formos trabalhar com lançamento oblíquo, eu preciso lembrar que esta velocidade inclinada precisa ser decomposta em 2 linhas, linha horizontal, que nós chamamos de X, linha vertical, que nós chamamos de Y. Então, ele é um movimento que vai ser analisado sempre separadamente. Ele vai ser aberto, né? Então, eu vou trabalhar na linha do X, o que está acontecendo, na linha do Y, o que está acontecendo. Bom, lembrando então que conforme o objeto vai se deslocando por esta curva, esta velocidade ela vai apresentando variações, né? Por que ela vai apresentar variação?
Porque na linha do y tem gravidade. Então, a gravidade, ela vai influenciar, ela é uma aceleração, ela vai influenciar na nossa velocidade. O que vai acontecer, então, é que essa velocidade inicial aqui na linha do y, conforme o objeto vai subindo, ela vai diminuindo. E a velocidade do x mantém-se constante. Velocidade do x é sempre constante, porque é um MRU. A velocidade do y, ela vai diminuindo conforme o objeto vai subindo. Então, aqui, ó, a do x é sempre uma constante e a do y cada vez menor. Lembrem-se que durante a subida o objeto perde velocidade no MQL. Bom, o que vai acontecer no ponto de altura máxima? Aqui nós chamamos de altura máxima. Nós já discutimos sobre isto quando nós trabalhamos no MQL. Quando chegar no ponto de altura máxima, lembrem-se que a velocidade da altura máxima é zero, mas é velocidade zero apenas para o y. A velocidade do x mantém-se constante. Então, a velocidade do x é constante. E a velocidade verdadeira, ela vai estar sempre aqui no meio, ó. Sempre no meio das duas velocidades. Aqui, ó, tá? Ela é sempre a diagonal do triângulo retângulo formado entre as duas velocidades que nós temos. Então, ele perde velocidade na subida, chega na altura máxima, para em relação ao y e agora ele vai começar a sua descida. Neste mesmo ponto, o que vai acontecer? A velocidade do x permanece constante e a velocidade do y agora começa a puxar para baixo. No próximo ponto, aqui, o que acontece? Continua a velocidade do x constante e a velocidade do y começa a aumentar. E quando chega no ponto final, sempre a velocidade do eixo x volta a ser o mesmo vetor, quer dizer, ela se mantém constante durante toda a curva, e a velocidade do y, então, volta a ter o seu valor absoluto, né, igual ao inicial, porém agora voltado para baixo, porque ele está descendo. Na altura máxima, o objeto inverte o sentido do seu movimento. Então, sempre que nós formos trabalhar com lançamento oblíquo, eu preciso fazer essa análise. O que está acontecendo na horizontal e o que está acontecendo na vertical. Tomando alguns cuidados, então. Sempre a altura máxima tem velocidade do y valendo zero e ela é sempre na vertical. Então, segue as regras do MQL. Na linha horizontal, segue as regras do MRU. E no MRU, esta linha toda, do ponto inicial ao ponto final da queda, nós chamamos de alcance. Para trabalhar com um exemplo deste conteúdo, nós vamos usar conhecimentos que nós já temos das nossas aulas anteriores. Nós não vamos ter nada de equação ou função nova. Nós vamos abrir o movimento em MRU e MRUV e com o que nós já tínhamos, nós vamos fazer o exemplo relativo ao lançamento oblíquo, certo? Então, eu vou limpar o quadro para a gente começar o nosso exemplo a respeito de lançamento oblíquo. Um corpo é lançado do solo para cima, segundo um ângulo de 60 graus com a horizontal, com velocidade de 100 metros por segundo. Admitindo-se gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 60 como sendo 0,5 e o seno de 60 como sendo 0,8, pede-se. Letra A. O tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima em relação ao solo. Letra B.
A altura máxima. Letra C. O tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Letra D. O alcance. E letra E. O módulo da velocidade do corpo no instante 4 segundos. Bom, pessoal, então no nosso exemplo, o que nós temos? Nós temos um corpo que é lançado do solo, formando 60 graus com a horizontal, e ele é lançado do solo com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então, o que eu preciso cuidar? 100 metros por segundo é essa velocidade aqui, ó. Lembrando que para trabalhar com o lançamento oblíquo é quando o lançamento forma ângulo com a horizontal. Então, esse é o meu lançamento oblíquo. Ele vai subir e vai descrever uma curva no ar. Eu preciso abrir o meu movimento. O que está acontecendo na linha do Y e o que está acontecendo na linha do X. Então, para a gente organizar o pensamento, eu sempre acredito que a maneira mais fácil é montar passos para a nossa resolução. E o nosso primeiro passo é lembrar que eu preciso abrir a velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui, ela não vai ser usada diretamente na resolução da nossa questão. Eu preciso decompor ela na linha do X e do Y. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, decompor. Na linha do X, a velocidade inicial era 100. O cosseno do ângulo foi dado, é 0,550 metros por segundo. Lembrem-se que esse valor é constante. Na linha do X é um MRU. E na linha do Y, velocidade inicial, 100. E o seno do ângulo de 60, 0,8, o que daria uma velocidade de 80 metros por segundo. Então, primeiro passo, fiz a decomposição da velocidade. Agora, eu tenho várias coisas para responder neste exemplo. Então, para poder responder todas essas coisas que eu tenho no exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou organizar funções horárias para que eu consiga chegar nas respostas que eu quero. E eu não vou pedir para vocês decorarem nada novo, nós vamos usar aquilo que nós já sabemos. Primeiro, então, para a linha do X. Lembrando que o X é um MRU. Eu vou montar uma equação. Na linha do X, eu só tenho uma função horária para o MRU. Então, para o MRU, eu vou usar essa função. Vou montar, então. Na linha do X, sempre, em qualquer questão de lançamento horizontal ou de lançamento oblíquo, é indiferente, sempre a posição inicial do X, o lugar na horizontal onde ele começa, não interfere. Então, esse fica de fora, sempre 0. A velocidade, cuidem. Vocês estão montando para a linha do X, então na linha do X eu preciso trabalhar com a velocidade da linha do X, que é essa aqui. Esta velocidade do lançamento ela não é mais usada na questão. Então, 50 vezes o tempo. Pronto. Agora eu vou montar equações para a linha do Y. Lembrando que na linha do Y é um MQL. Mas o MQL utiliza as mesmas funções horárias do MRUV, trocando a aceleração pela gravidade. Até coloquei aqui para vocês, ó. Então, quais eu vou montar? Eu vou montar a da velocidade e a da posição. Estas aqui nós precisamos para resolver a nossa questão de lançamento oblíquo. Então, para a velocidade do Y, estou montando a equação do Y, velocidade inicial da linha do Y, a inicial é 80, o lançamento é para cima, o objeto sobe para depois descer, então gravidade é contra o movimento e ela vale 10 e o T fica. Pronto. SY, equação
para a posição na linha do Y. Posição inicial é a altura inicial, que nesta questão que nós estamos resolvendo, diz que o corpo é lançado do solo. Então, a posição inicial, 0. A velocidade inicial é a velocidade inicial do Y, que eu acabei de usar aqui. É 80. O T. A gravidade é a mesma que eu já usei aqui. É menos 10 dividido por 2, 5 T ao quadrado. Agora, tendo estas três equações, agora eu consigo responder tudo que eles me perguntaram. Qualquer uma das perguntas eu consigo resolver com o que eu já tenho. Bom, então eu vou para a letra A. Letra A perguntava o tempo necessário para o corpo atingir a altura máxima. A altura máxima. O que eu sei sobre a altura máxima? A altura máxima é sempre na linha do Y. Então, a altura máxima atingida pelo objeto. Na altura máxima, eu quero o tempo. E eu sei que na altura máxima, a velocidade do Y vale 0. Então, se a velocidade do Y vale 0, eu posso pegar esta equação e substituir a velocidade do Y por 0. Então, eu vou colocar aqui, 0 é igual a 80 menos 10t. Passo 10t para frente, ele fica positivo. Passo 10 dividindo e o tempo seria 80 dividido por 10, que dá 8 segundos. O objeto, o corpo, leva 8 segundos para chegar na altura máxima. Então, eu vou substituir aqui, para a gente poder acompanhar. 8 segundos de subida. Beleza, terminei a letra A. Agora a letra B pergunta a altura máxima atingida pelo corpo. Eu já sei que ele leva 8 segundos para chegar na altura máxima. A altura seria a medida disso aqui. Esta é a linha do Y. Eu quero a altura máxima. Sempre a altura na linha do Y. Então, na letra B, SY é o que eu quero. Ele começou na posição 0. Então, eu posso tirar o 0 da minha resolução. Vou seguir só a partir daqui. 80 vezes 8 menos 5 vezes o 8 ao quadrado. Substituir o tempo, 8, para chegar na altura máxima. 8 vezes 8, 64, então é 640. 64 vezes 5, 320. Então, 640 menos 320 são 320 metros a altura máxima atingida pelo corpo. Então, eu já sei que ele sobe 320 metros para chegar até aqui. Letra B, pronto. Na letra C, eles perguntam o tempo total do movimento, o tempo necessário para o objeto chegar ao solo. Tempo total. Olhem para a figura. Lá no MQL, nós já discutimos que quando um objeto parte de uma posição e volta para a mesma linha, volta para a mesma posição de partida, sempre o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Observem a nossa parábola. Nosso lançamento oblíquo, tamanho da subida exatamente igual ao da descida. Então, se ele levou 8 segundos para fazer metade do movimento, ele precisa 8 segundos para fazer a outra metade. Movimentos iguais o de subida e de descida, só que com a velocidade invertida. Então, 8 segundos subindo, 8 segundos descendo, tempo total 16 segundos. Tendo então agora o tempo total, a letra D pergunta o alcance do corpo. Gente, alcance. Sempre do ponto de partida ao ponto de chegada está o alcance. Aqui, então. Alcance sempre na linha do X.
E na linha do x eu só tenho uma equação, eu não tenho outra alternativa. O SX vai simbolizar o alcance do movimento. Então, SX igual, o zero eu vou deixar fora, então 50 vezes sempre o alcance é calculado com o tempo final do movimento. E eu acabei de dizer que ele leva 16 segundos para concluir. Então, o SX é 5 vezes 16, 80 e mais um zero. São 800 metros de alcance total. Essa é a nossa letra D. E a nossa letra E? Última pergunta era a velocidade do corpo aos 4 segundos. Velocidade aos 4 segundos, leva 8 para chegar até aqui. Então, digamos que os 4 segundos fosse por aqui, certo? Aqui assim, ele tem uma velocidade para o x, que é 50, ela é constante a questão toda. Ele tem uma outra velocidade para o y, que não é mais 80. 80 era inicial, durante a subida ela vai diminuindo. Eu não sei qual é a velocidade do y aos 4 segundos, mas a pergunta é a velocidade. Eu não quero do x e do y, eu quero as duas juntas. Eu quero essa aqui do meio, ó. Mas então, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar o x com o y, mas eu preciso ter o y. Então, vamos lá. Na letra E, para o tempo de 4 segundos, eu quero a velocidade. A velocidade do x não muda, ela é constante. Mas a velocidade do y muda e eu vou ter que calcular. Neste caso, ó, velocidade do y é 80 menos 10 vezes o tempo 4. 80 menos 40 vai dar a velocidade do y, 40 metros por segundo. Agora, cuidem esse tipo de pergunta. Cuidem. Eu quero a velocidade aos 4 segundos. A do x é 50. A do y é 40. Mas a resposta é a diagonal. Vetores que formam 90 graus entre si. É um caso especial da soma vetorial, que nós já discutimos na nossa aula anterior. Então, vetores que formam 90 graus, eu preciso pegar o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Neste caso, o vetor x e o vetor y. Então, soma de vetores. Lembrem-se que essas velocidades são todas vetoriais. Então, o VR seria o x ao quadrado, 50, mais o y ao quadrado, 40. 50 ao quadrado é 2.500. 40 ao quadrado é 1.600. 2.500 mais 1.600 dá 4.100. 4.100 não tem raiz exata. Não tem raiz exata. É muito comum nesse tipo de questão a resposta aparecer fatorada. Então, se eu fatorasse o 4.100, a resposta seria 10 raiz de 41 metros por segundo. Essa, então, seria a velocidade do corpo aos 4 segundos. Lembrando que a inicial, então, era de 100 metros por segundo. Ela foi decomposta. Durante toda a questão, eu trabalhei com essa velocidade decomposta em duas linhas, x e y. Quando eles perguntaram a velocidade, eu não posso responder ou x e ou y. Eu tenho que juntar as duas novamente para dar a resposta final. Foi o que eu fiz aqui. Peguei a velocidade do x, que é constante, calculei a do y aos 4 segundos e aí, então, eu consegui a resposta final que eles queriam. Certo, pessoal? Então, este era o nosso exemplo
a respeito de lançamento oblíquo, para vocês terem uma ideia geral de como isso funciona. E dando sequência à nossa playlist, nós vamos ver lançamento horizontal.